Bons dias para todos nós, para esse momento de mais um simpósio. Antes de qualquer coisa, agradecendo a oportunidade de podermos nos reunir, de poder mais uma vez falar dessa nossa paixão dentro da terapia floral. Eu agradeço o privilégio de poder estar participando nessa nossa abertura deste novo simpósio. E eu quero contar um pouquinho para vocês, isso talvez para o povo que está chegando agora, um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, desse histórico da terapia floral no Brasil. Vamos fazer uma comparação que pode parecer meio atípica nesse momento, mas eu tenho recebido muitos convites para participar de alguma coisa ligada à alimentação com os grandes fermentados. Hoje em dia se fala nos fermentados como probióticos e estão realmente na ordem do dia, né? É com alimentação, pode-se fazer com determinados grãos, etc. E por que eu pensei nessa fermentação? Porque como é que começa essa terapia floral, dos florais ingleses de Dr. Bach, no Brasil? Eu diria que é a mesma fermentação. Houve uma fermentação, ninguém sabe. Não precisamos nem pensar em probióticos, vamos pensar num pão, né? A gente tem que fermentar, pôr aquela levedura e a gente espera um grande resultado. E assim foi que grupos em lugares e pessoas em lugares diferentes foram se juntando. Se eu falar, abrindo aqui um pequeno parênteses da minha própria entrada nisso, eu conheci floral fora do Brasil, voltei com uma paixão para conhecer um pouco mais, e essa é uma longa história que talvez não fosse um momento. Pode ser que num outro momento, a gente falando talvez dessa coisa linda, maravilhosa que é a cinesiologia, eu vá contar um pouquinho como eu juntei essas coisas. Mas o que mais nos interessa aqui é aquele momento em que, de repente, vamos fazer alguma coisa para começar a produzir o pão naquela fermentação. E foi nessa fermentação que em 1990 a gente consegue, depois de uma série de reuniões, gente de São Paulo, gente do estado de São Paulo, gente morando fora, várias reuniões, o que a gente faz? Cria-se o primeiro encontro de terapia floral no Brasil, de maneira formal, 1990, no Centro de Convenções Rebouças, que é ligado ao Hospital das Clínicas, bem centro de São Paulo. Quem conhece São Paulo, está lá pertinho da Avenida Paulista, centrão mesmo. E foi um fantástico sucesso, a ponto de não caber aquele número de pessoas naquilo que tinha sido contratado. Foi, assim, alguma coisa surpreendente. E nesse momento havia uma representação do próprio Centro Bach da Inglaterra nesse encontro. E foi a partir disso, desse pão que já começou a tomar forma, dessa fermentação, que a coisa começa a acontecer. E acontece a ponto de, no ano seguinte, um pequeno grupo, 2 farmácias, o Centro de Estudos de Acupuntura, eu dentro disso também, nós resolvemos criar e formatar um pouco aquilo que para vocês passa a ser conhecido como Associação Brasileira de Essências Florais. E aqui tem uma pequena curiosidade. Num dos jornais de São Paulo, havia sempre, uma vez por semana, um caderno à parte que falava de
terapias de alimentação, etc. O jornal era a Folha de São Paulo. Então eles tinham o folhetim. Se eu não me engano, era esse o nome. E naquele momento em que a gente, criando uma Associação Brasileira de Essências Florais, eu posso dizer, eu sempre brinco que cantaram no meu ouvido. E de verdade foi no meu ouvido. Eu falei, gente, esse é o floretim. Floretim dava direitinho para ser aquela representação quando a gente fez alguns escritos, um jornalzinho, etc. E aí nós passamos a ter a Associação Brasileira de Essências Florais, o jornalzinho era o Floretim e dava Associação Brasileira Essências Florais, Abreflor. Em 91, e se eu não estiver falhando na memória, e isso tem um bom tempo, eu teria que olhar lá nos alfarrábios lá de trás, nós fizemos uma primeira reunião para formatar aquilo com o público já. A ideia foi fazer no dia ou na véspera do Dia dos Namorados. Por quê? Para ser o grande dia do amor. E para a gente, Essências Florais naquele momento era a grande representação do que nós traríamos como o grande amor de todos nós para a terapia floral. E foi assim que surgiu. Eu não vou me detalhar e demorar nisso, porque nós teríamos que fazer um longo processo. O que eu conto hoje, que já temos representações de florais pelo Brasil afora, esse mesmo simpósio já está agrupando muito mais gente. Vocês não têm ideia de como é que eram as nossas primeiras reuniões. Ficavam dentro de uma garagem. Aliás, no subsolo, que delicadamente cedido por um dos membros, que naquele primeiro momento foi o primeiro presidente da Abreflor. Daqui para frente vamos chamar de Abreflor, que é um médico que muita gente aqui conhece, o Dr. Wu Tu Kwang, dono e professor e o grande incentivador da acupuntura, das essências florais e outras tantas coisas no Brasil. Ele cedeu dentro do próprio espaço dele, onde aconteciam cursos de acupuntura e outras tantas coisas, ele cedeu uma salinha para que fosse o lugar onde nós poderíamos começar a montar cursos, escrever alguma coisa para aquele jornalzinho que a gente pretendia, todo mundo trabalhando de forma carinhosa, sem qualquer remuneração e dando cada um de per si o melhor de si, né? E assim começa aquilo que tinha fermentado e agora é um grande probiótico, né? E quando a gente fala em probiótico agora, isso aqui como uma curiosidade, outro dia eu estava pensando nos tais probióticos e se fala muito da parte intestinal, desta área toda, e eu digo, a gente fala tanto em probiótico, o que era a grande especialidade do Dr. Bach naqueles primórdios? Era o trabalho que até hoje a homeopatia usa, que são os famosos nosódios intestinais dele. Então, vejam que interessante se a gente começar a juntar coisas. Nós temos, eu comecei brincando e fazendo uma analogia com essa fermentação toda, e hoje estão na moda, né? Está aí cheio de gente fermentando coisas, e nós continuamos fermentando a terapia floral. E aí me apaixonou um pouco mais nessa abertura. Me ofereceram meia hora, pode ser que eu faça por menos tempo ou ultrapasse um pouquinho, mas não é o que mais nos interessa. É o tema, quando está se falando muito sobre o momento que está se vivendo, processo climático, as dificuldades que a gente vem tendo, como e até onde a terapia floral pode interferir, até onde ela pode chegar. E eu me lembro
de alguns anos atrás, quando houve aqui um problema seríssimo em Petrópolis, né? Estado do Rio, que gente morreu, houve uma verdadeira catástrofe. O que aconteceu? Muita gente da terapia floral foi para lá exatamente para interferir, levando rescue e outras tantas coisas e outras técnicas. E o que me chamou a atenção agora é que durante 2 dias vai entrar um trabalho com reiki, outro trabalho com a radiônica, com radiestesia, etc. E aqui eu vou ter que puxar um pouquinho para a brasa para minha sardinha, ou a sardinha para minha brasa. Porque nesse tempo todo, desde os primórdios da minha atuação dentro da terapia floral, eu trabalho com alguma coisa chamada cinesiologia aplicada ou integral. E é uma das ferramentas que eu queria trazer para vocês agora. Porque o que é a cinesiologia? A palavra em si é o estudo da mecânica do movimento. E isso a partir de uma pesquisa que começa a acontecer de forma mais formatada em 1964, 65, é a utilização do informante corporal para a necessidade da pessoa. E nessa informação, usando-se, e por isso mesmo leva o nome de cinesiologia, usando-se teste muscular, o mesmo teste que fisioterapeutas presentes, ou educadores físicos, ou pessoas que trabalham com o corpo, usariam testes musculares para ver a mecânica do movimento, etc. Só que em cinesiologia aplicada, que tem um lindo nome paralelo, que é saúde pelo toque, que é mundialmente conhecido como Touch for Health, a gente usa do teste muscular para buscar as necessidades da pessoa. E é nesse momento que isso me apaixona, porque apesar de uma anamnese, de entender qual é o problema da pessoa, o teste muscular que é feito na própria pessoa, pelo terapeuta, ele vai buscar a real verdade daquela pessoa. Nós vamos ter respostas de uma memória celular. Então, dá para se trabalhar numa pessoa com emoções, com nutrição, etc., com outros tantos problemas, estruturas mentais que precisam ser trabalhadas, etc. A gama é grande, o painel é grande de atuação, mas vai mais longe, porque a gente pode trabalhar com planta, com terra, com animais, e essa é uma experiência de algumas pessoas que talvez estejam me ouvindo e uma experiência pessoal bastante intensa. Eu estou trabalhando com cinesiologia aplicada desde 1983, 83 a 84. E posso dizer que conheci uns 2, 3 anos antes as essências florais e por causa delas eu fui buscar alguma coisa que pudesse fazer com que eu entrasse de corpo e alma, literalmente de corpo e alma, nessa paixão. Então, vamos deixar um pouquinho claro, se vocês repararem, eu até estou fazendo essa gravação com um quadro atrás que representa um pouco desses testes musculares, se vocês olharem um pouquinho, trabalha muito com a área emocional, trabalha com N testes musculares, e aqui um detalhe, quando isso tudo foi pesquisado, houve uma junção de medicina oriental com medicina ocidental. E essa é uma grande dica. Quando eu faço um teste muscular, eu estou não só na mecânica do movimento, como também estou na energia da medicina tradicional chinesa. Para quem mexe com musculatura, com testes, etc., o que foi muito bem pesquisado é que a cada músculo corresponde o fluxo de energia de um meridiano.
Então, quando eu testo um músculo X, vamos dizer, vou dar um exemplo, um quadríceps. Quadríceps é um músculo que fica na perna, ele mecanicamente, ele sobe escada, a função dele é fazer esse movimento, só que nessa junção eu também posso estar checando como está a minha energia de intestino. Então, a cada músculo hoje a gente sabe que tem alguém acoplado a ele, um órgão ou uma víscera. Então, quando você faz esse trabalho, que é bastante significativo, a gente tem uma visão muito integrada da pessoa. E aí tem um dado mais significativo ainda, que pode se juntar tanto com o Reiki, com o toque, com os toques maravilhosos que o Reiki faz. Eu sou reikiana também e fiz todos eles, fui um pouquinho além. Já trabalho bastante, conheço bastante radiônica, radiestesia e um respeito muito grande por todas estas novas terapias que, segundo aquele Dr. Wu que eu comentei, que nos cedeu o subsolo do espaço dele com uma sala só nossa, ele diz: todas essas novas terapias são a grande medicina do terceiro milênio. Então, é com esses recursos que nós todos, e nesse maravilhoso simpósio, esses são os nossos recursos para o hoje, para o amanhã e para o nosso futuro. Talvez vai ser a grande maneira de melhorar o clima, as nossas florestas, deter um pouquinho essa deterioração que está havendo, desde de um lado das queimadas, do outro das calotas polares com seu derretimento. É duro a gente falar isso. E quem é que pode interferir nisso? Nós, vocês. Eu ainda brinquei um pouquinho, falei, eu vou falar um pouquinho da história, mas que isso não vire peça de museu, não. É importante a gente saber que tudo tem uma história. E essa história tem que ser ressignificada a cada dia. Naqueles primórdios era difícil a gente entrar. Muita coisa aconteceram críticas seríssimas. O momento em que o Conselho de Psicologia proibiu psicólogos de mexer com terapia floral. Podiam fazer o que quisessem, mas nunca usando o rótulo da psicologia. E essas coisas foram se ampliando. Hoje a gente tem terapia floral dentro de hospitais, dentro de alguns órgãos governamentais. Mas nada disso pesa na balança. O que pesa na balança é aquilo que eu digo é o terapeuta floral. E nesse sentido é cada um de vocês que está me ouvindo. Nós temos gente maravilhosa por trás que veio trazendo, estudando, trazendo recursos, mas a mão de obra é de vocês. Eu não sei do meu tempo, eu não sei do tempo de cada um aqui, mas se cada um tomar para si a responsabilidade de, usando a terapia floral acoplada a qualquer outra possibilidade, nós vamos estar dando um passo, que era aquele passo que eu nem lembro qual era a frase, quando o homem pisou na lua, né? Que diz que era um pequeno passo, mas era um gigante, porque era uma grande revolução. Tá ótimo, o homem pode pisar na lua, mas nós temos que pisar aqui, nesse nosso chão, que está precisando do nosso pé, da nossa mão, do nosso conhecimento daquilo que nós estamos estudando com grande afinco. E honra seja feita, esses simpósios existem exatamente para falar disso e para dar esse estímulo
para que cada mais a gente possa ir ampliando, ampliando, ampliando. E eu sempre fico pensando, nós somos aquela gotinha. Esse é um exemplo tão antigo, né? Aquele exemplo da gotinha que a gente joga aquela pedrinha na água e ela faz aquele primeiro círculo, depois o segundo, depois o terceiro, e ela vai, dependendo da força da pedra, ela faz uma série de círculos concêntricos. E eu acho que esse é o nosso trabalho como terapeuta floral, como reikiano, como radiestesista, como qualquer uma área, qualquer uma ou qualquer outra área. É o papel do médico, da farmacêutica, do enfermeiro, do terapeuta, do psicólogo, daquele que se apaixona pelo ser humano e pela Terra, por esse nosso planeta que está sedento. Ele está sedento do quê? De água? De repente a gente pode pensar nisso também, mas eu acho que ele está sedento de amor. E é nesse amor que nós, terapeutas florais, ou aqueles que abraçam essa causa, vão poder atuar. É a terapia, aquela que lá em 91 foi oficialmente inaugurada no Dia do Amor. Nem sempre, né? O Dia dos Namorados é tão amoroso assim, mas a ideia é que seja. E mais do que isso, ele é bem aqui no Brasil, pelo menos, que na Europa e nos Estados Unidos é o Valentine's Day, né? Mas aqui está encostadinho em Santo Antônio. E a gente diz que Santo Antônio é o grande santo casamenteiro, né? Então, realmente, a gente quando faz esse casamento, nós estamos casando dentro do amor. Que casamento é esse? Eu, terapeuta floral, cinesiologista, cinesióloga, pesquisadora de tudo isso que está aí. O reikiano, outro casamento, terapia floral com a sua área. Eu tenho uma pessoa que trabalha na área de esporte, que faz parte da minha equipe. É uma das pessoas que está hoje colaborando para que isso tudo possa se realizar, inclusive essa gravação. Apesar de trabalhar dentro da área de educação física, qual é o grande enfoque dela? Levar também a terapia floral, a parte das emoções, para que as pessoas entendam que elas não são só aquilo que elas fazem, elas são aquilo e muito mais. E são os grandes influenciadores. Está tão na moda, né? Essa palavra do influenciador. Se abre o DJ no seu celular, se abre Face, estão lá os grandes influenciadores. Que tal nós todos nós, terapeutas florais, participantes desse simpósio, sermos daqui para frente, aqueles que já não são, já há algum tempo, os grandes influenciadores. Eu queria, mais uma vez agora, agradecer. Nós estamos chegando no fim dessa palestra. Eu espero que eu tenha deixado alguma coisa da minha fermentação, do meu probiótico. Mas, acima de tudo tem que haver aquela gratidão. Eu lembro num dos encontros que nós tivemos, e foi numa faculdade aqui de São Paulo, alguns anos atrás, e eu estava pensando aquelas pessoas que antecederam o Dr. Bach, né? E se eu pensar que antes dele teve um Steiner, teve um Goethe, teve um Paracelsus, todo mundo sempre mexendo com as plantas, com o quê? Com a natureza. E é essa natureza que está nos pedindo socorro agora. E nós, dentro do nosso papel, eu espero que cada um possa ter o seu momento do socorro. Do socorro em casa, do socorro com o animal,
o socorro com a planta, o socorro com a floresta. Ontem, se eu não me engano, num dos jornais que eu estava assistindo, eu vi uma reportagem especial sobre as essências da selva, os remédios da selva. E então falava de copaíba, disso, daquilo. Então vejam como as pessoas estão fermentando cada vez mais. A aromaterapia nunca entrou tanto no Brasil. Há quantos anos se fala de aromaterapia? Agora está entrando com tudo. É mais um recurso. Mas todos eles, na minha opinião, e eu espero que seja a opinião do simpósio, todos eles têm que estar acoplados com a terapia floral, porque é ela que vai fazer a grande mudança, eu diria uma mudança muito completa. E aqui eu quero estar encerrando já. Uma mudança completa falando do emocional, de tudo aquilo que nós comentamos, do espiritual. Nós não podemos esquecer que o ser humano é isso tudo. Ele é um ser físico. Ele tem um físico, ele tem um emocional, ele tem um mental, mas ele tem um espiritual. E é essa grande espiritualidade amorosa que vai entrar em todo o nosso trabalho. O trabalho de hoje, o trabalho desse simpósio e o trabalho de cada um de vocês. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, espero deixar um tantinho assim da minha fermentação. Ó, um grande beijo.